Rapaz, eu andava mal pra caramba. O que me desanimou foi meu primeiro skate, que era aquele bandeirante, que era horrível, né, cara? Mas assim, eu não caio, né? Pego o skate dos moleques lá, assim, pelo menos dá a voltinha, sem cair, eu não. Mas ando mal demais, rapaz. Cara, eu andei de skate, mas na época que o skate era brinquedo ainda, né? Isso foi em 1974, eu tinha uns 11 anos e tal. E aí chegaram os skates bandeirantes, né? Tinha aquele formato de foguete que não virava para lado nenhum. Né? E foram nesses skates que eu aprendi a andar, que tive o meu primeiro contato com o skate, de verdade, né? E em 1978, eu com o Douglas Viscaíno, né, nós montamos nossa primeira banda. Punk, né, o Ariel também, o Charles e tal, que é o Resto de Nada, né, que é de 1978, que é dali da nossa turma, que é a turma da Carolina, da Vila Carolina, que virou a famosa Carolina Punk, né. É que na verdade são duas gerações de punk, né, então eu sou da primeira. Né? Então a primeira era muito mais niilista e muito mais arte de confronto, né? E tal, música e tal, não sei o quê. A segunda geração é uma geração mais política, né? De negação da sociedade. Mas o punk sempre foi muito plural, porque ele nunca foi uma coisa só. Então, tipo, tem muita gente que resume como essa coisa contra o sistema, mas não era. Tinha bandas que só falavam abobrinha. Você pega Toy Dolls, por exemplo, só falava abobrinha. Cara, eu cheguei a andar tanto com essa galera, que essa galera era a minha vida. Porque, pô, é uma galera diferente de tudo, né? Você chegava lá, a galera falava uma língua que eu não entendia. Falava de bandas que eu nunca ouvi falar. Falava de gírias e palavras em inglês que eu nunca não sabia o que era. Mesmo que eu vendo com o americano, nunca tinha ouvido. Entendeu? O punk nunca foi uma coisa assim, punk é isso. O punk é muitas coisas, né? Então se você, por exemplo, eu sou vegetariano, ou sou vegano, radical, e vou salvar as crianças e os animais e tal, e nunca mais vou comer carne, é uma puta atitude de punk. Mas se você fala assim, eu vou me destruir, vou lá comer só McDonald's o resto da vida e tomar todas as bebidas do mundo, e também é uma atitude de punk, entendeu? Eu acho que o lance do punk é você tomar uma atitude contra alguma coisa. Não pode ser o sistema, pode ser o seu vizinho, pode ser a sua rua, pode ser o jeito que você se veste, ou o mau humor das pessoas, mas o interessante é você tomar uma atitude. E eu falava, pô, essa turma é uma turma diferente. Era diferente do roqueiro, era diferente do punk, era muito diferente. Então eu falei, esse pessoal aqui é minha cara. Só que o movimento punk vinha vindo com tudo, e os caras já estavam ouvindo uma banda punk. Então os caras conversavam, eu escuto o Dead Kennedys, eu não entendia o que eles estavam falando. Eu falava, pô, Dead Kennedys e pá, eu falei assim, pô, vou ouvir o que é isso, Dead Kennedys, né? Só que eu vi as bandas punks, cara, não tinha nada a ver comigo, assim, por eu ser um black, tá ligado? Os caras eram tudo moicano, loirão, cheio de tatuagem, eu era um black ali, né? Eu falava, porra, mas mesmo assim as letras falavam muito sobre isso, sobre preconceito, racismo, protestava contra essas coisas. Eu falei, é isso daí, é aí que eu vou. Porque o punk não é política, não é um sistema político. O punk é música e comportamento juvenil, né? Que isso que é legal, entendeu? Então, por isso que ele é cheio de coisas, plural, muitas bandas. Cada banda fala umas coisas de um jeito e tem o seu jeito de encarar o punk, né? Então, acho que isso que é o mais fascinante do estilo, né? Aí, um belo dia, peguei um disco do Dead Kennedys, quando eu abri, quem era um baterista? Um negão Rastafari. Falei, o quê? O quê? Eu fiquei louco, eu falei, esse cara, mano, pô, o cara é black que nem eu, tá fazendo a melhor banda de skate aí, pô, tá com o cara, é nóis. Aí eu fiquei louco, aí comecei a consumir banda de punk pra caramba, a ideologia, aí já conheci o Bad Brains, aí já estourou, já falei, porra, do caralho, os caras de Washington foram expulsos de lá, vieram pra Califórnia, os caras metiam o pau no sistema mesmo. Eu falei, pô,
Tô dentro. E fui escutando hardcore e punk e escuto até hoje. Mais pra frente escutei uns metal, né? Que a gente não gostava, não admitia, não. Se o cara chegasse na roda e falar que curtia Led Zeppelin, tomava um pau. Na roda de punk, sim, tomava um pau. Skate até não ligava, né? Os caras chegavam na roda de punk e falavam, tô curtindo Pink Floyd, nossa, era tanta pranchada. E o skatista já era mais cabeça aberta, mas os punk não, os punk era meio radical. O Inocentes, quando em 86, 85, a gente fez um dos primeiros eventos que teve grande, assim, com, né, grande divulgação. Claro que tinha as pistas, tinha os shows pequenos e tal, mas o primeiro evento grande foi da revista Trip, né, que trouxe o Tommy Hawk e mais um outro menino, Les Mountain e tal, pra andar, montar um Ralph, né, na frente do palco e tal, e o Inocentes tocou os 3 dias e os caras andaram. Então foi assim uma loucura, né, cara? Porque o skate começou a pegar uma proporção forte, gigante, né? E antes disso já tinha surgido o Grindr, já tava skate gralha, aquela coisa, né? O skate começou a realmente fazer parte da nossa vida, sem falar dos amigos, né? Porque daqui a pouco a gente tava bebendo com o Tron, tava bebendo com a rapaziada que tava andando e tava ouvindo o som com a gente, tipo, nos mesmos lugares à noite, né? E surgiu um programa que era muito importante, que é o Grito da Rua, né? Onde apareciam as bandas punks e tal, né? E os caras andavam, era um programa de skate, né? E tal, mas que a trilha sonora era feita por essas bandas que eram nossas bandas, né? Entendeu? Então foi assim, a gente falou, o nosso público virou um público que curtia skate, né? Esse DNA que você tem, além de ser skatista e tocar a letra do skatista, do cara que vem picotar a sessão lá, que vem entrar na frente, sai da pista animal, essa autoria era uma coisa que vinha fácil pra você? Até hoje vem coisas assim, né? O Pico Sinistro, que é uma música nova da gente, Catamarã, conta mais ou menos aquilo que a gente vive no momento, né, cara? A skate gralha é uma coisa que acontecia em São Bernardo, né, cara? Uma pista pequena, muitos skatistas e sempre tinha aquele cara que fominha, que tesourava o rolê da galera, que só queria ele andar, né? Não deixava os outros, não respeitava a vez, né? Quando eu comecei a ouvir punk, eu não imaginava ouvir Ramones no rádio, né? E o Ramones toca no rádio, qualquer pessoa conhece Ramones. Se tem camiseta do Ramones na Renner, né? Então, isso é um tipo de absorção. O visual que a gente usava, se você pegar uma menina usando uma mini saia e um coturno, hoje é normal. Mas quando a gente usava em 81, 82, tinha cana, a polícia prendia a gente, né? Eu lembro quando saiu o Mingau, a Denizinha, o Luizinho, o Ratinho, uma galera dos punkzinhos mais novos, tudo moicano assim. Chegaram tudo moicano, todo mundo, uau, os caras tudo moicano. Então, na segunda-feira eles tinham sido mandados embora do trampo, né? E hoje o Neymar usa moicano, todo mundo acha lindo. Então, e até isso tem a ver também com, até o discurso foi absorvido, né? Eu acho que se pegar bandas como o Legião Urbana, que tem uma origem punk, estourou pro Brasil inteiro, é uma absorção do discurso punk, né? Então, assim, realmente é difícil aquela coisa que o punk tinha de ser uma coisa diferente, hoje em dia ele realmente foi absorvido. Então, assim, quando o Gelo Biafra fala de acabar com o punk para ele poder reinventá-lo, eu acho que ele não está errado, né? Eu acho que realmente, se for pensar no punk como ele era antes, acho que sim. Mas é engraçado que ao mesmo tempo, hoje o punk ele é muito mais fácil de ser produzido, ele chega a mais lugares e hoje, como música, ele está em muito mais lugares, né? Como movimento, né, com aquela postura e tal, eu acho que ele perdeu espaço, mas como música ele ganhou muito mais espaço, tem muito mais lugar para tocar, tem muito mais bandas, tem muito mais gente fazendo coisa, então assim, depende do que a gente quer do punk, né? Onde você quer que o punk chegue, né? Então aí você pode falar que precisa morrer para ser reinventado, mas se você falar assim, não, eu quero curtir música, eu quero ir no hangar, eu quero ir nos lugares, o punk vai muito bem. Obrigado, né?
Agora sim, na minha opinião, pelo fato de eu ter trabalhado muito tempo e ter conhecido pessoas muito importantes, assim, que fez o movimento dos anos 80, não sei como está hoje, assim, falta mais a proximidade da música com o skate em si, em eventos. Uma maior estrutura. Porque às vezes eu tenho a impressão que as bandas, elas correm de um lado e os eventos relacionados ao skate funcionam de outra forma. Então eu acho que esse momento agora, que é emblemático, como eu disse, acho que poderíamos se unir mais. Eu acho que é uma coisa que valeria muito a pena acontecer, para ambas as partes. Tanto a parte do empresário, ali, o cara que está empresariando do skate, promovendo o campeonato, tal. E chegar junto com as bandas, para poder fazer um evento legal, porque o brasileiro tem aquela mania muito de pagar pau para fora, cara. Pagar os eventos, nossa, que Vans, Opte Tour, que isso, que aquilo, que o cara é 4, mas, cara, qual que é o nosso problema? Por que a gente não consegue fazer isso? Onde está o nosso problema? Isso é uma autocrítica mesmo, tá ligado? Essa coisa de ter a faca no dente eu aprendi muito cedo. É o que eu quero, só que eu não tinha 50 possibilidades de vida. Eu morava numa ilha chamada Vitória, Espírito Santo. As minhas possibilidades de vida eram muito limitadas. A possibilidade de ser vocalista de uma banda de punk, de hardcore que viva disso, mais limitadas ainda. Possibilidade de distribuir minha música e ser conhecido assim num lugar que eu tinha... eu vim uma vez ou duas por ano em São Paulo. Primeiro eu vim para andar de skate, primeiro eu conheci os meus amigos, os caras da Zona Sul, caras que são meus amigos até hoje, e na sequência eu vim trazer as minhas demos. Você pode fazer isso assim hoje. E o valor que eu dava para tudo isso, o valor de entrar dentro de um ônibus e passar 14 horas dentro de um ônibus lendo a a Overall, procurando as lojas para chegar na casa do teu camarada que ia te buscar no metrô São Judas. Tem aquela loja de Moema que tem aquele equipamento, vai ter algum show? Puta, não sei, eu tenho que ver, eu tenho que conversar com meu camarada de tal lugar. O meu início no skate, ele é totalmente ligado ao punk rock. Então eu ouvi muito na época, fui descobrir junto com a descoberta do skate mesmo, as bandas como Dead Kennedys, Circle Jerks, Ramones, e fora o boom do pós-punk que já estava tendo também, né? Acho que em 86 quando surgiu o N44. Então a gente vinha aqui para Marquise, o N44 era uma casa noturna, onde tinha na época um pouco de som dark, god, new wave, punk, era uma mistura de sons da cidade. Era uma casa que só abria às quartas-feiras, uma das únicas, tinha ela, o Rose Bombom e o Madame Satã. Madame Satã era uma cultura mais punk, uma galera mais voltada ao movimento punk, que ia lá e curtia, e o Annie era uma casa de skatistas. Então assim, no sábado, a gente vinha aqui para Marquise andar de skate e já combinava para ir para o Annie. O punk dos anos 80 do Brasil é essencial. Quando eu falei de Kraftwerk, falei de Dead Kennedys, de prima eu já tive contato com os skate punks, assim, que eram os caras que já na sequência me falaram assim: você tem que ouvir Olho Seco, você tem que ouvir Ratos de Porão. Me deram Crucificados pelo Sistema, o álbum. Vai lá ouvir, mas me devolve, que você sumir com esse vinil, tá morto. E aí foi isso, e aí, numa dada tarde, caiu na minha mão uma fita, que de um lado tinha uma música chamada assim, Puta Vomitada. Sacou? E eu lembro de eu na garagem da minha mãe, já com o skate um pouco melhor, um ano ou dois mais velho, e eu botar isso, o meu vizinho era um coxa, cuzão. Juntava 3 casas, a gente botava o Grinders. Puta Vomitada, cara. Repetia. Do outro lado, eu não lembro o que tinha. Devia ser Inocentes e Vírus 27. Acho que era isso. Inocentes e Vírus 27. Mas o Grinders foi o primeiro impacto.
Cara, é engraçado porque assim, o skate, né, quando chegou no final da década de 70, 78, 79 e tal, assim, popularizou, ele vinha em comerciais de televisão, comercial de discoteca, né? Que era pra gente, pros roqueiros, pros punks, uma coisa de playboy. Então, em São Paulo, assim, ficou por muito tempo como o skate tido como uma coisa associada a playboy. Falava, não, isso aí não é coisa para roqueiro, né? Tanto é que o primeiro vocalista do Inocentes, o Chit, né, que a gente chamava de Mauricinho, ele escondia da gente que andava de skate. Porque na nossa turma, né, e tal, e a nossa turma de São Paulo tinha mais influência do punk europeu, jaqueta de couro, pesado, coturnos, né, e moicanos e tal. Né? E nessas idas, essas noites de Saturday Night, aí a gente, skatista, saía do ano e pegava o skate, vamos descer Augusta. E descendo Augusta a gente sempre cruzava com os punk, né? Isso não tinha, o movimento da Rua Augusta não era como é tão intenso como era hoje, mas tinha um movimento, né? E na época, os punk, os careca, eles tinham muita treta. Então tinha um bar lá acho que era na Jaú, Hits, né? Que era um bar que a gente falava que era de New Ghost e tal. E lá surgiram várias tretas de punk, né, com careca. E o skate, a gente como skatista, sempre passava na banca dessa turma. A gente não era mal visto e também não era tão bem quisto, mas pô, os caras respeitavam, falavam, pô, esses caras são ruas, né, são streeteiros, pau, e a gente passava batido nessa cena. Puta, falar a verdade, quando o Maurício Chit do Inocentes começou a andar com a gente, ele já não estava mais na banda. Então a gente particularmente nem sabia que ele tinha sido um dia do Inocentes. Assim. A gente ouvia Inocentes porque a gente andava de skate pela cidade e andava pela cidade e andava na noite. Andava na noite, a gente começou a interagir com o pessoal da noite do underground paulista, indo no Madame Satã, no Carbono 14, indo no ano 44. Então a gente circulava de skate, a nossa gangue de skate, punk rock, que gostava de punk, a gente circulava na noite e cruzava esse pessoal. E esse pessoal em geral de banda olhava para o skate meio gostava, mas eles um pouco discriminavam, né? Porque para eles skate era um pouco playboy, né? Quando a gente chegou no Rio, os punks do Rio tinham mais influência da Califórnia. Mais Dead Kennedys, hardcore, bermuda cortada, tênis quadriculado, tudo, né? Pô, calor pra caramba, né? Então foi um choque cultural, né? Os dois estilos de punk se encontrando assim, pum! Um olhando pro outro, falando, nossa, os caras cheios de jaqueta, cultura, num calor do Rio de Janeiro. E a gente, nossa, pode crer, né? Dá pra usar bermuda, tênis e tal. E os caras andavam de skate. A primeira coisa que a gente viu foi que os caras pegaram um skate, uau, todos eles saíram descendo a ladeira. Nós, capaz, uau, isso é legal. E foi aí que a gente foi se tocar, né? Que as bandas californianas, de hardcore americano, eram muito ligadas ao skate. Sabe aquela coisa que você sabe, mas você não, não associa? E aí foi aí que o skate realmente entrou no punk, né? Acho que com esse encontro com os punks cariocas, né? Porque a gente ouvia punk rock, né? Então essa cena tinha que estar na revista. Eles gostando ou não de skate, a gente como jornalismo e como fato jornalístico e formador de opinião, o punk rock estava inserido. Se o cara gostava ou não de skate, particularmente a gente não estava muito se importando com isso. A gente gostava do som e na verdade essa história do Gordo é um pouco mais folclore, né? Porque ele fazia, como a gente conhece o Gordo, sabe que ele fazia isso para tirar onda, assim, não gosto, porque ele sempre foi assim revoltado. Então ele nunca ia dar o braço a torcer que o skate era legal. Se chegar hoje, ele vai falar que o Suicide é maneiro. E o Suicide é total a imagem do skate Califórnia, do skate rock, é o Suicide. Porque é o irmão do cara, o Mike Moore, o irmão dele tem marca, então toda essa história que a gente já conhece. Mas assim, a gente tinha que falar realmente dessa cena. E tinha bandas que realmente não tinha nada a ver com skate, mas tinha a ver com punk rock, que eram músicas boas, e a gente divulgava do mesmo jeito para mostrar essa cena que existia na época. E andava junto com o skate. Quando eu assisti Dogtown, a influência dos caras era Nazaré, Deep Purple, Black Sabbath, e eu não tinha esse lado, porque o skate era punk e a gente era contra metaleiro, cara, e não tinha muito skate metal. Aí entra o Suicidal Tendencies e fala, porra, isso é Califórnia, cara, e Califórnia é desse jeito. O skate era uma coisa californiana, de sol, de bandas de punk rock mais
técnicas, né, vamos dizer assim, para a época, não comparado com a inglesa, né, que é a origem do punk rock. Então, tem até um fato curioso que o João Gordo mesmo era um cara que discriminava o skate, ele não gostava de skate. A gente cruzava ele nas baladas, ele, vocês ficam ouvindo esse som californiano, esse punk rock californiano, eu não considero, eu só gosto de punk rock finlandês e de inglês, não sei o que, a gente... Puta, meu, o cara não ouve Suicide, o cara tá louco. E aí o que aconteceu? Hoje ele ouve, né? Mas tudo bem, isso aí é outra história. Mas assim, e aí não teve jeito, a gente começou a emaranhar no meio desse movimento da noite, então a gente começou a conhecer todo mundo. E o Chit, quando ele começou a andar de skate com a gente, ele já não tava mais Inocentes, mas a gente ouvia Inocentes. Por quê? Porque não querendo, a gente estava nos shows, estava na noite, lá no Madame Satã, onde fosse, tinha show das bandas punks, a gente conhecia o pessoal indiretamente e alguns diretamente, e estava na cena da noite underground, e isso não colocou ele para ser um cara para trazer o punk. A gente já estava envolvido muito com punk na época, e no começo do Fim do Mundo, por exemplo, a gente pegou em 82 lá no Sesc Pompeia. Puta, ali foi aquela... Sabe aquele fato histórico, né, da história do começo do Fim do Mundo, bandas, porradaria, era época de briga de careca com punk rock. Então, pra gente era sempre a gente participando, mas sempre de uma forma skate no centro dessa história toda. A gente não era punk rock da periferia, a gente não era do ABC paulista, mas a gente ia de skate andar na pista do ABC, a gente andava de skate na noite nos undergrounds, então a gente tinha a nossa característica de skate ouvindo punk rock, mas a gente não era punk rock underground de alfinete na boca. A gente, nosso estilo totalmente skate, Califórnia, que era o que a gente gostava. Aí depois aqui em São Paulo começou a vir a galera, Tron, Bolota, toda aquela galera ligada ao punk. Aí que sim que vamos dizer assim, a minha primeira geração de punk, os velhos punk, sacaram que o hardcore que estava chegando, porque não existia hardcore quando eu comecei a curtir punk, entendeu? Hardcore foi uma coisa que chegou em 82. Com o hardcore veio o skate. Aí todo mundo, uau, o skate tem a ver com punk. Né? Aquele pessoal de Ibirapuera é um pessoal muito vanguarda. Eles sabiam tudo que estava rolando nas revistas de skate, sobre o som do skate, sobre as marcas, sobre as pessoas que eram os melhores skatistas. E eu fui aprendendo aquilo, fui absorvendo aquilo com eles. Fui absorvendo. E muito pela parte da música. Eu sempre gostei muito de música, então absorvia muito conteúdo de música. E tive um parceirão nessa parada que foi o Fábio Bolota. Eu e Bolota, a gente era muito viciado em banda. Um dia eu e Bolota rachamos um disco vermelho do Ratos Porão, crucificado por esse sistema. Ele deu uma grana, nós compramos o disco junto. Ele tem até hoje o disco. A gente ia muito na punk rock, da Augusta, né? Porque quando eu cheguei, aquela lá do centro já tinha acabado, ia na da Augusta, a gente comprava broche, caramba, os pets, as coisas, a gente tava sempre comprando fita gravada. Depois acabou a punk ali, houve a loja do Quinha na galeria, foi das lojas mais importantes, pelo menos pra mim, sabe? Que trazia um underground, tinha o Mestre Lips, que o cara, completamente catedrático em música underground, punk, alternativo, rock geral. Teve casos da gente estar tocando, por exemplo, no Nordeste, chegar uma banda de metal extrema aí do Brasil, olhar pra gente e falar, pô, mas vocês são diferentes, né? Vocês curtem som, né? Vocês fazem esse som assim mais melódico, mas o lance de vocês tem uma parada diferente, né? Então a gente sempre percebeu que tinha um respeito, mesmo assim, a gente não tocando na mesma cena, o pessoal via que tem um lance de verdade ali na história do porquê, né, tá fazendo aquilo. Era engraçado, isso que eu lembro. Eles terminavam o show, às vezes na década de 80, estava na Warner, na década de 80 e tal, aí chegavam uns caras assim, nada a ver, chegava pra mim e falava assim, Clemente, eu não sei que porra é essa de punk, mas eu sei que eu gosto muito das suas letras, são do caralho. Eu falava, é isso. É isso que era barato. Então essa feliz escolha pelo punk brasileiro, cantar em português, lógico, a liberdade de você cantar em inglês também. A gente começou em inglês, né? Uhum. E era uma coisa esteticamente ótima, assim. Meu inglês não era dos melhores, mas eu estudei, eu tive a oportunidade de estudar inglês muito cedo, então eu falava inglês. Mas aí num dado momento,
A gente falou, porra, meu, vocês acham mesmo que vocês vão fazer sucesso na Califórnia? Sabe? A gente tava em Vitória. Tinha um cenário em Vila Velha, tinha o cenário de Vitória, tinha o cenário da Serra, e Jacaraípe, e essas coisas todas. E a gente falou, meu, a gente precisa fazer o que o Redson faz. A gente precisa fazer o que o Taíde faz. E do J1, porque eu não deixei de ouvir música preta, né? Mesmo ouvindo muito punk, eu tava ali no paralelo. Eu lembro que em 91, quando eu fundei a minha banda, eu vi o show do Public Enemy na pista do Ibirapuera. E nesse dia eu conheci Racionais MCs. E eu tava com uma banca de moleque doido da Zona Sul que me mostrou De La Soul, que me mostrou, meu, tudo num dia. É louco, né? Porque assim, aqui em São Paulo, os caras trabalhavam em escritório, né, nos office boys e tal. No ABC, eram os caras que trabalhavam nas fábricas. Tinha até uma treta entre São Paulo e ABC. Por quê? Porque os caras do ABC achavam que os caras daqui de São Paulo eram playboy porque trabalhavam em escritório. Mas era tão pobre quanto, entendeu? Mas é por isso que eu tô te falando que cada lugar, né, ele vai se adaptando às características do lugar. Então, lá em Brasília, a garotada era mais classe média, né? Então, mas que também queria falar, e tem o direito de falar, né? E no ABC era mais proletariado, em São Paulo era um proletariado, mas que não era de frente de fábrica, né? Então sempre tem as diferenças, né? E isso é super válido, né? Tipo, você não pode tirar a qualidade sonora e estética de uma Plebe Rude ou do Inocentes, né? Ou de um Garotos Podres, que tem raízes diferentes, né? Ou de um Ratos de Porão que assumiu o metal, né? Por exemplo, né? Misturando metal no seu som. São raízes diferentes, mas que cumprem a mesma função, que é levar energia pro rock. Comprei muita fita cassete do Quinha, e com isso daí vai se formando, né? Aí até um tempo também pintou quem lá na loja pra comprar, na loja do Quinha? Galera do Sepultura, os moleques com a mãe, foi lá comprar fita, disco, foi lá conversar, porque sabia que a loja ali tinha os malucos, eles foram lá conversar, ela trocava ideia com os moleques gente fina de Minas, tá? Os moleques metaleiro, e depois com o tempo se tornou a minha primeira, minha primeira banda assim que eu tietei, que eu fui fã, que eu ia no programa que eles iam, eu ia no show, a gente andava pro São Paulo, levava os caras em campeonato de skate, e não tinha essa teatagem, não era famoso, né? Então a gente ia lá e curtia nosso metalzinho, né? E via os galera de skate. Então a música foi muito forte, peguei muito isso da galera do Ibira. A galera do Ibira foi formidável. Mas o legal, né, que assim, que a gente pegou uma pré-história, assim, né, e tal, né, eu acho que o evento lá da Trip, né, foi o primeiro mega evento, reuniu 3 mil pessoas por dia e tal, foi o ápice de toda uma coisa que aconteceu antes, né, que a gente, underground, né. Era C-Club, o evento era C-Club do Overall, né. Da revista Trip Overall. Então, assim, aquilo foi, vamos dizer assim, o ápice, porque, assim, o Inocente já era patrocinado pela Mad Rats, né, do Márcio, a gente ia lá, ele patrocinava a gente pra gente poder fazer a divulgação dos shows, né, a gente ganhava tênis, né, já conhecia a rapaziada nos bares, era uma coisa que foi crescendo e culminou naquele evento, né, o programa Grito da Rua, que a gente via, que a gente fazia trilha sonora, estava sempre lá, todo mundo assistia, por quê? Porque rolava um esporte legal e porque rolava música legal, sempre houve, né, uma coisa sempre puxava a outra. Então, aquele primeiro evento é como se fosse o festival Começo do Fim do Mundo do Sesc Pompeia, né? Foi o evento que marcou um divisor de águas, onde tudo se profissionalizou, começaram a vir as revistas, começou a se tirar foto, começou a ter campeonato organizado, né? É legal também, né? Mas é aquela coisa, é o preço que se paga quando uma coisa se torna grande e popular, né? É legal por um lado, mas se perde aquele romantismo que tinha no começo, como era o punk, né? Desse lance mais mainstream, eu acho que é importante ter bandas da época, por exemplo, como Charlie Brown, ou CPM, ou qualquer outra banda que estava numa situação de um porte maior, até mesmo Raimundos, né? Tipo, é importante porque tá levando o rock
pode ser até um momento que eles já estão até mais formatados para o mercado, mas ainda está alimentando a galera entrando na música, escutar rock ou andar de skate Então eu acho que é importante esse lance do mainstream, sempre foi. Claro, quando você tem 20 anos, você tá ali xingando tudo, essa merda, vendido e tal. Mas quando você começa a ter uma compreensão, você fica mais adulto, você começa a ter uma compreensão do que realmente é o mercado e o ter. Acho legal, assim, eu não sou o cara da Mega Rampa, mas acho importante ter o cara da ter o evento da Mega Rampa para trazer atenção pro skate. Por mais distante que seja essa realidade do moleque que está começando, acho que é importante para manter um sonho vivo, uma ideia de, pô, isso é legal, isso é diferente. Hoje em dia eu sinto falta de, pô, sei lá, eu via um monte de gente reclamando quando, sei lá, Planet Hemp ou Charlie Brown ou sei lá qual. Hoje eu sinto falta dessas bandas tocando no rádio, porque é tanta bosta que você tá de sertanejo e funk que, puta, tipo, o que era pop antigo, hoje em dia, meu Deus, rezo pra escutar um pop antigo, né? Por isso que é legal a gente não classificar como punk, eu até tô chamando o episódio de punk, mas skate punk. Era skate punk. Skate rock, por tudo que você falou, Run DMC, qualquer uma delas, tudo é skate, é skate rock ou skate punk. Falar que Run DMC não era punk também, a ideologia dos caras não era a ideologia punk também? Total, muito, assim, muito influenciada. Então assim, eu não quero rotular nada, porque a gente vai ter presença de convidados que não diretamente eram punks. Gueto não dá pra falar que era punk. Cara, Grito da Rua. Eu cantava, antes de cantar em inglês, eu já tinha visto Grito da Rua. Eu tinha já visto o Animal Shin, já tinha visto Speed Freaks, cara. Speed Freaks era sobre droga, sobre aqueles skatistas loucos, vomitando tudo. Eu lembro de eu vendo isso na sala da minha mãe com 4 molequinhos, assim, e pirando. Bom, acho que o punk perdeu espaço na periferia, né? O punk começou a circular pela classe média. E quem ganhou espaço na periferia foi o hip hop. E o hip hop também ganhou espaço no skate, por ser uma cultura de rua. É louco, né? Mas eu falo das coisas pré, né? Não existia hardcore, não existia hip hop, não existia rap. Né? As primeiras rádios a dar espaço pro rap em Nova York foram as rádios punks, né? Que tocavam punk, aquelas college radios ou rádio pirata, e eles começaram a tocar o rap. Né? Então tudo estava ali junto, ali, assim. E o rap foi tomando uma proporção muito gigante, né, cara? Muito maior. Então, realmente, como o skate fazia parte dessa cultura de rua, né, e se o hip hop foi tomando conta das ruas, é natural que o skate acabe indo para o hip hop, né? Os três são gêmeos, né? Sim. Eles são underground, o skate underground, o punk e o hip hop. Isso. Os três são formas de protesto. Sim. Vem influência de todos os lados, né? Sim. Como é que você vê hoje o punk e o skate? Eles continuam, você acha que eles continuam relacionados ou isso diluiu muito? Acho que sim, né? Os dois viraram pop. Você vê skate na Globo, os caras vieram lá o Bobby Burks, não consigo nem falar o nome do cara, é um popstar, entendeu? Então, se você pensar bem, os dois foram absorvidos pelo sistema, né? Aquela coisa do começo, ela foi se diluindo, né? Então, acho que eles continuam ligados, porque a trilha, cada um faz a sua trilha sonora, né? E acho que muito skatista ainda ouve porrada. Tanto é que eu pego os jogos, né? Meus moleques, eles andam de skate, né? E assim, é engraçado, né? Porque eles pegam aquele joguinho do Tony Hawk e ficam jogando, toca punk pra caramba. Então eu tô lá ouvindo, de repente os caras estão lá, mano, tá tocando adolescentes, né? E os moleques lá ouvindo, e nem sabe de onde vem, mas estão ouvindo, então, ou seja, tá ligado.
ligado, é a trilha sonora, a molecada tá ouvindo, tá sabendo. É que a relação é diferente. Antes a gente achava que com o skate ou com a música a gente ia destruir o sistema, aquela coisa toda. A gente viu que o sistema é meio resistente. Então você vai dar a volta para você continuar existindo e continuar fazendo as coisas que você curte. Ah, meu, é isso aí, né? Eu acho que desde então, né, cara, a gente tá fazendo uma brincadeira ou outra pra a galera ver que estamos aí presente, né, cara? Às vezes a galera não vê a gente nas pistas de skate, não vê no pico dos novos aí pra tocar, mas a gente tá fazendo aí, apresentando uma coisa ou outra em um lugar ou outro pra não morrer a essência, né, da coisa old school, né, cara? Que é muito importante essa galera de hoje saber o que era antes, né? As borrachadas que a gente levou da PM, né, cara? Entendeu? Da repressão e tudo mais. Isso aí a gente fala tudo nas músicas, né, cara? Então, é contar um pouco disso aí do nosso perreio, né, do passado, das nossas encrencas, né, para poder fazer isso aí hoje, com mais liberdade, com mais exatidão, com mais união, com mais vontade, o feeling, né, muito importante isso aí. E deu tudo certo, né? Então, pra mim, várias coisas que eu lembro e que eu vou guardar muito e... Só que a luta continua, né, cara? Tipo, tem um resgate o tempo todo. Porque se a gente para, parece que tudo se esvairia, né? Eu sou privilegiado. Que bom que deu errado. Guru, que bom que deu errado. Eu podia ser um advogado rico, gordo, já ter 3 ex-mulheres e ser um baita de um reaça, um cara super limitado, vivendo uma visão de jornal, assim, sabe? Não, deu errado. Deu errado. Eu tenho uma banda de punk, eu vivo com dificuldades, como todas as pessoas que têm muito talento no Brasil. É inversamente proporcional a qualquer outro lugar da gringa, né? No Brasil, as pessoas muito talentosas, muito inteligentes e muito intensas, elas não conseguem um lugar ao sol. Elas vão trocar 6 por meia dúzia até morrer. Eu sou privilegiado porque eu vivo isso até hoje. Eu me sinto feliz de estar na estrada. Eu sou um velho, reclamo, porra, 7 horas de busão até Presidente Prudente para fazer um show. Que merda, sabe? Mas não, eu tô tendo o privilégio de entrar num busão, cair num hotel, falar o que eu quero no palco para uma galera. Isso é... 0,5% das pessoas no Brasil tem essa possibilidade. E tem uma coisa que a gente sempre buscou, né? Que a gente viu, assim, o primeiro contato que a gente teve com isso foi no Rio de Janeiro, quando os punks tocaram no Circo Voador, né? Teve um festival lá no Circo Voador, né? Foi a que a gente chama de invasão punk do Rio, né? Tocaram 200 bandas de São Paulo e 2 lá do Rio. E o público tinha de tudo, cara. Maluco, skatista, new waver, tinha até punk, isso que a gente achou legal, entendeu? Surfista. Então essa mistura que falou assim, uau, a gente não precisa ficar tocando só pro mal, a gente não precisa ficar rezando a missa pro padre, entendeu? É por isso que o Inocentes foi pra Warner, por isso que o Inocentes foi pra outros lugares, porque o barato era esse, era tocar pra um monte de gente, levar mensagem pra mais pessoas, né, cara? E não que não seja válido daquela coisa do gueto, do punk do começo, que ele foi importante pra construir uma sonoridade e uma postura, né? Mas depois ele não precisa ficar ali guardado, né? Não precisa, tipo, é só né, um grupo ter o domínio daquilo. Então acho que é isso que é o legal, né? Você chegar a mais pessoas, a pessoa não precisa ser punk para ir num show punk hoje. Então acho que essas bandas são importantes e são pessoas que fizeram assim, parte de verdade de uma cena, as pessoas andaram de skate, fizeram escolhas durante a vida que foram diferentes, cada um tem a sua escolha, mas acho que foram o Chorão, ou o Badawi, ou o D2, acho que são pessoas que viveram ali um momento real e acreditavam e acreditam no que viveram ali, não estão falando ali por demagogia, sabe? Eu achava verdadeiro quando o Chorão falava que ia levar o skate, levantava ali o skate, ele tava sendo verdadeiro com aquilo, tá ligado? Tipo, o pessoal questiona, acho que tudo que fica meio mainstream vira uma coisa meio... o pessoal cria um bode, né? Tipo, o cara foi e tocou na Globo, tocou no Faustão, ou tocou
um festival mais pop, mas é escolha. Eu acho que cada um tem uma realidade e acho que não convém a ninguém ficar cobrando a atitude de ninguém. Acho que se você não gostou, faz melhor, monta uma banda, começa do zero e vê também como são as dificuldades para chegar ali. Pensa, como que foi divulgado o começo do fim do mundo em 81? Pra dar aquela galera. Não teve rádio. Telefone e ficha, cara. Ó, quer entrar num show? Eu vivi parte disso, eu dava um valor que eu acho que... eu não tô reclamando do que eu tenho um monte de recurso hoje, eu tô falando para um canal do YouTube agora. Mas o valor que eu dava era muito maior. O dia que eu vi o Tron na minha frente, em carne e osso, mano, eu tremi, velho. Era intimidador o Negão, sacou? Eu era um moleque do Espírito Santo, eu nunca imaginei que fosse ver o Tron na minha vida. Eu via e falava, esse porra desse Negão, o que esse cara faz? Que absurdo. O dia que eu vi, eu fiquei assim, ó. Sabe, eu dei valor. Não que eu enalteci, não, ele não era meu Deus, sabe? Ele podia até me decepcionar dali 2 horas, mas eu dava valor, falei, cara, eu tô tendo acesso a uma coisa. Estou conseguindo ter acesso, estou saindo da minha ilha de secura, estou adquirindo outras informações. E hoje todos têm todas as informações. Isso que você falou, o cara, como é teu nome? Tem canal no YouTube? Tchau, valeu. O cara não vai parar para trocar uma ideia contigo. Ele não quer perder 20 minutos da vida dele de adquirir informação fragmentada, não vai furar a bolha dele para ouvir outra opinião. O lance do punk de você ter uma estética simples, muitos bons músicos, né, assim, caras com formação e tal, assumiram aquilo como estética mesmo, né? Além de ter os músicos que não tocavam nada, que era engraçado, né? Assim, tipo, estamos aprendendo a tocar, porque o legal era incentivar as pessoas a tocarem. O Ramones, 3 acordes, isso é rock and roll, você não precisa de mais que isso. Então você pega os caras do Dead Kennedys, eles tocam pra caramba, mas eles resumem tudo na estética punk. Se pegar o Restos de Nada, que é a minha primeira banda, o guitarrista, o Douglas Vizcaíno, se formou em música. O cara é um puta guitarrista. O baterista era músico de jazz, mas a gente gostava daquela energia do punk e aquela coisa primal, né? Esse era o barato, entendeu? Do primal do rock and roll. Então, assim, o skate, nessa época, ele foi muito intenso dentro do movimento punk. Essas casas noturnas tocavam som, Guanabetes, Defection. A gente tinha alguns DJs prediletos da época, que era o Vadão e o Mané, que eram os caras que tocavam skate music, que eram essas bandas mais skate punk, né? E automaticamente a gente se cruzava com os punk nessas baladas, nessas festas, né? Tinha o Cais na Praça Roosevelt, que era um bar onde a gente encontrava com os punk da City, que era o Boba, o Delão, o Crânio, o Morto, né? O Morto morava no Sumaré, era um cara bacana, um punk legal. O Delão também cruzava sempre na Praça do Sumaré ali. Então, assim, os punk entendiam a gente e não mexiam com a gente, né, cara? Então, essa foi a cena skate punk em São Paulo, que se passou ali bem no centro da cidade de São Paulo, né? Augusta, Praça Roosevelt, e que hoje é um local onde você tem uma cultura diversificada, né?